Olá, olá você que está aqui comigo hoje. Hoje nós vamos falar sobre os processos da comunicação não violenta, os 4 pilares de uma comunicação não violenta. Então, se você se interessou pelo esse tema, continua por aqui. Eu sou Rebeca Fongalan, psicóloga, sou mestre e doutora em psicologia e hoje nós vamos dar início a esses 4 pilares que são primordiais, que facilitam a compreensão de como que eu posso me comunicar de uma forma não violenta. Como que eu posso me comunicar a partir de uma linguagem compassiva. Para a gente chegar ao mútuo desejo de a gente se entregar de coração e a gente se concentrar, em uma determinada comunicação, em uma determinada relação, a gente vai precisar se concentrar a luz da nossa consciência em 4 áreas. 4 áreas específicas desenhadas, delineadas por Marshall Rosenberg, que foi o criador de uma proposta de uma comunicação não violenta. Então, ele colocou 4 componentes da comunicação não violenta, que é a observação, sentimentos, necessidades e pedido. Então, foram esses 4 processos aqui que giram em torno de uma comunicação. Agora, preste atenção. Esses 4 componentes, na hora que a gente está se comunicando, a gente comunica às pessoas dessa forma, aquilo que está acontecendo naquele momento, e a gente também espera que as outras pessoas provavelmente vá ter esse tipo de retorno para a gente. Então, se a gente espera que os outros também tragam esse tipo de perspectiva de comunicação com a gente, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa estar aberto para isso, Então, dentro de uma comunicação não violenta, existem 2 partes que são importantes antes da gente compreender os 4 pilares, que a gente vai precisar dentro de uma comunicação mais compassiva, de uma linguagem mais compassiva, dentro de uma relação, a gente vai precisar entender o quê? Que as 2 partes, que estão envolvidas naquele momento, uma delas vai ter que se expressar honestamente e a outra também se expressar honestamente. E uma outra parte receber com empatia e a outra parte também receber com empatia. Em alguns momentos, você vai ver que as pessoas que ainda não sabem desse tipo de linguagem vão olhar para você e vão se sentir mais acolhidas. Aí, aos poucos, também ela pode ir aprendendo e você também pode ensinar essa pessoa a esse tipo de comunicação. Então, as 2 partes da comunicação não violenta é se expressar honestamente. Então, a gente vai se expressar honestamente a partir desses 4 componentes que eu vou já falar para você, então segura aí. E depois disso, eu preciso se eu me comunico assim, logo, eu preciso receber com empatia também por meio desses 4 componentes, porque eu vou entender na fala desse outro esses 4 componentes, Não é importante? Isso é super interessante. Então, quando a gente vai colocar em prática esses 4 componentes, observação, sentimentos, necessidades e pedido, que são os 4 pilares de uma comunicação não violenta, então a gente precisa entender o que estamos vendo, no primeiro momento da observação, os outros dizerem o que fazem, o que eles estão fazendo, então se aquilo é enriquecedor ou não para a nossa vida, já que a gente está dentro de uma relação. Então eu vou fazer essa observação, eu vou fazer uma observação sem quaisquer julgamentos, sem qualquer avaliação. E na hora que eu comunico também isso para a pessoa, eu tenho que evitar essa situação de julgamento e avaliação. E interessante nisso tudo é que essa avaliação que eu estou fazendo da situação, e o não julgar, também tanto é verbal quanto não verbal, Também a forma como eu estou me expressando vai mostrar muito se eu estou avaliando, se eu estou julgando aquela pessoa naquele momento da observação. Às vezes a pessoa está falando, então eu estou olhando para aquela pessoa. Então a gente precisa se atentar para essas situações para que não aconteça essa aparência, essa possibilidade da pessoa interpretar que a gente está ali julgando ou observando. Então a gente vai precisar nesse primeiro momento fazer essa observação. E o que a gente vai observar, que é o mais interessante, que o truque é ser capaz de você articular essa observação sem julgar, sem avaliar, esse é o truque mais interessante disso tudo, é você tentar suspender todas essas suas coisas, que movem você a julgar. Esse é um exercício contínuo que a gente precisa fazer na nossa vida, e a gente vai fazer o quê? Essa observação simplesmente
de dizer ali naquela situação o que nos agrada ou não naquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, sem julgar e sem criticar aquela pessoa. Em seguida, quando partindo para o segundo componente de uma comunicação não violenta, que é o sentimento, então a gente vai precisar identificar como a gente se sente ao observar aquela ação. Então, qual é o meu sentimento? Então, para isso eu preciso saber o que é um sentimento. Para isso eu preciso reconhecer os meus próprios sentimentos. Eu preciso validar os meus sentimentos e não reprimir os sentimentos ou não considerá-los, né? É sempre importante a gente considerar positivamente os nossos sentimentos, quaisquer que sejam eles. Tá? É importante a gente validar esses sentimentos, tanto da gente quanto sentimentos dos outros. Né? Então, isso é um exercício também contínuo que a gente precisa fazer e exercitar. E aí a gente vai avaliar se a gente está magoado, né? Conforme Rosenberg fala lá no livro Comunicação Não Violenta, se a gente está assustado, se a gente está triste, alegre, feliz, contente, irritado, né? etc. São várias situações que podem acontecer da gente se encontrar, né? Naquele momento. E tá tudo bem, precisa ser validado. E em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos. Né? Então, se você estava naquele segundo momento de um pilar de uma comunicação não violenta, você estava ali reconhecendo todos os seus sentimentos. Você estava magoado, assustado, alegre, feliz, triste, divertido, irritado, etc, etc. Né? Então, nesse terceiro momento, você tem que reconhecer, né, que você tem uma necessidade. E isso é tão interessante, porque às vezes as pessoas elas não reconhecem suas próprias necessidades. Tem uma dificuldade imensa de reconhecer suas próprias necessidades. E a outra coisa também que você precisa validar, suas necessidades. Além de você validar os seus sentimentos, validar os sentimentos dos outros, você precisa também validar suas necessidades e validar as necessidades do outro, né? Então, principalmente para poder você reconhecer o que é necessidade sua e o que é a necessidade do outro, tá? Isso é extremamente importante nesse momento, principalmente para que a comunicação ela aconteça de uma forma mais fluida, né? mais uníssona também, porque vai fazer com que haja uma melhor compreensão daquela situação. Então, é importante você reconhecer as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades daquele momento de você se sentir assim ao observar determinada coisa, tá? Então, a gente tem que ter consciência desses três componentes, né, ditos inicialmente de uma comunicação não violenta, né, que os três iniciais são a observação, os sentimentos, a necessidade, para que depois a gente possa passar para o próximo tópico, né, que é o pedido. Entenda que a gente precisa reconhecer esses três componentes ditos anteriormente quando usamos uma comunicação não violenta, para expressar clara e honestamente tudo aquilo que a gente, né, como que a gente está naquela situação, naquele momento ali apresentado. Então, o quarto pilar, dentro de um processo de uma comunicação não violenta, é o pedido. Nossa, agora é o ponto mais importante. Eu observei também como eu estou me sentindo em relação àquilo dali que está acontecendo. Eu percebi que eu tenho uma necessidade ou não, né? Ou não tenho uma necessidade, daí quando eu preciso ver se realmente existe uma necessidade de eu estar me sentindo ou me focando naquele tipo de situação. Então, quando estamos nesse momento, a gente precisa reconhecer que a gente tem a possibilidade de fazer um pedido, né? Então, porque a gente também pode fazer um pedido, né? Então, você poderia colocar pontos importantes de uma forma mais clara. Quando você vai fazer um pedido para uma pessoa, você não pode fazer um pedido vago. Então, quanto mais claro você for, melhor para que a pessoa ela possa compreender aquilo que está sendo pedido, né? E não que você fique acreditando que a pessoa vai adivinhar aquilo que você está pedindo, tá? Então, esse componente do pedido, ele enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer a nossa vida e tornar a nossa vida mais maravilhosa. Mas, meu povo, também para tornar a vida da outra pessoa mais maravilhosa, mais enriquecedora, né? Porque se a gente tem que entender uma coisa, a gente precisa entender uma coisa, que a gente reconhece nossas necessidades e as necessidades do outro também. Então, quando a gente faz um pedido, é para que essa relação
ela seja uma relação mais amorosa, né? Mais produtiva e que as pessoas elas possam se compreender umas às outras e reconhecendo, como eu falei antes, tanto as necessidades e os sentimentos, tanto seu quanto do outro. Então, a parte de uma comunicação não violenta, ela consiste em expressar as 4 informações que a gente já falou antes, né? Então, a observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido, seja de forma verbal ou seja por outros meios. Então, é um aspecto muito importante que você precisa levar em consideração, tá? Então, você recebe também isso. Além de você dar, como foi dito antes, você também recebe, né? Você recebe com empatia esses mesmos essas 4 informações, essas 4 informações também dos outros. Assim vai permitir que a gente se ligue a essas pessoas, né? Percebendo o que estão observando, sentindo também o que eles estão sentindo e do que eles estão precisando. Então, assim como a gente fala de um modo bem explicado, bem detalhado, bem claro, para que eles possam entender o que a gente está sentindo, necessitando, e a gente fazendo o nosso pedido claramente para eles, a gente também, nessa ligação que se estabelece por meio dessa comunicação, a gente também perceber, né, o que eles estão observando, a gente percebeu o que eles estão sentindo, a gente percebeu o que eles estão precisando, e depois descobrindo o que pode enriquecer a sua vida, né, a vida daquela pessoa, e também ao você receber a 4ª informação, o pedido daquela pessoa também, tá? Então, não é somente da gente para lá, mas é também a gente receber com empatia de lá para cá, tá? Então, é isso. Gostou do tema de hoje? E quer mais temas como esse, mais assuntos como esse, dá um like, curte, segue para a gente continuar aqui a nossa troca de informações, que é bastante preciosa no desenvolvimento de uma linguagem compassiva.